No dia em que enterrei meu marido, meu celular vibrou no bolso do vestido preto. Era uma vibração pequena, quase tímida, como se a vida que estava sendo celebrada lá na frente quisesse me puxar para trás. Quando olhei, as palavras na tela me rasgaram por dentro. Estou vivo. Isso não sou eu no caixão. Pouco depois veio outra mensagem. Eles estão de olho. Não confiem em nossos filhos. Era impossível encaixar aquelas frases no que o céu e a terra e o mármore do cemitério me diziam naquele momento. Haviam flores demais, vozes abafadas, um caixão lacrado com a fotografia de Ernest sorrindo, o homem com quem eu dividira 63 anos de manhãs, noites, contas pagas, bobagens e perdões. Eu senti o peso do corpo que carregava no peito, não só a ausência física de Ernest, mas a sensação de que algo tivesse quebrado ali mesmo, à vista de todos. No entanto, a mensagem existia. As palavras permaneciam na tela do meu celular como se alguém tivesse montado uma outra verdade ao redor daquela cerimônia. Estou vivo. Isso não sou eu no caixão. Eu segurei o aparelho com dedos que tremiam mais por raiva do que por medo. Olhei ao redor. As pessoas, as pétalas, os sussurros. Meus filhos estavam ali, imóveis como estátuas. Charles com o rosto comprimido, Henry com a boca dura. Ninguém notou imediatamente. Ninguém chegou até mim com a pressa que aquela mensagem merecia. Quando a princípio acreditei em Ernest, o mundo parecia simples. Ele gostava do cheiro do café forte, de revistas com imagens de peixes grandes, de sapatos limpos e das pequenas rotinas que formam a vida de dois que se seguram pelo braço. Eu costurava, ele consertava. Ele tinha mãos ásperas de quem manejou ferramentas e carinho lento de quem relembra a própria infância nas linhas das rugas. A nossa casa tinha riso acumulado, das pescarias de verão, das noites em que ele dizia que eu cantava desafinado e eu ria tão alto que até o vizinho vinha pedir silêncio. A velha loja de ferramentas que mantivemos durante décadas era um alicerce, não só para nós, mas para as manhãs de Charles e Henry, que cresceram entre parafusos e histórias de como se conserta um mundo. Os meninos, e agora digo meninos como se o tempo não tivesse levado a palavra embora, sempre foram ambiciosos, em jeitos diferentes. Charles, o mais velho, gostava de sistemas, de números, de arrumar a papelada. Tinha a cabeça quente para negócios e a paciência para administrar. Henry buscava reconhecimento de outras maneiras. Carros melhores, roupas que brilhassem mais, promessas de sucesso que chegavam às custas de pouco esforço. Aos poucos, a convivência que antes girava em torno de domingos de costela e concerto de telhados começou a chegar distância. Pequenas decisões dividiam-se em interesses. Quem precisava de quê, para quem a casa devia ser vendida, como melhor investir. Conversas que antes eram soluções, agora viravam mapas para desejos. Lembro de uma tarde de janeiro em que Ernest e eu ajeitávamos o armário da cozinha. Charles apareceu sem cerimônia, com um amigo desconhecido e uma proposta que dissolvia o chão sob meus pés. Vender a loja. Há um bom dinheiro aí, mãe, ele disse, como se falasse de legumes no açougue. Com esse dinheiro podemos investir. Você e o pai podem se aposentar com conforto. Ernest olhou para mim, com aquela paciência docente, e respondeu vagarosamente. Nós sempre vamos trabalhar enquanto pudermos. Eu me lembro do silêncio que depois nos envolveu. Não era só sobre a loja, era sobre o que cada um esperava de nós, sobre os mapas que traçavam por baixo das refeições. Com o tempo, notas pequenas foram aparecendo, comentários sobre gastar menos quando eu comprava pão integral, um convite disfarçado para que eu me mudasse para um apartamento menor, sugestões sobre apólices de seguro que podiam ser reorganizadas para facilitar. Jasmine, esposa de Charles, começou a frequentar nossa casa com uma assiduidade que eu inicialmente atribuía à educação. Depois, percebi que havia olhares de cálculo, para portas, para a posição do carro na garagem, para as chaves que ficavam à vista. Ernest era, ao mesmo tempo, mais simples e mais complexo do que eu achava. Doía-me vê-lo perder forças lentamente. Doía ainda mais a transformação de nossa família em um tabuleiro de negociações. Ele começou a ficar mais esquecido e eu a ficar mais atenta.
Às vezes ele deixava bilhetes espalhados pela casa, pequenas frases que faziam meu coração aquecer e, em outras ocasiões, uma pulga atrás da orelha se instalar. Margot, cheque a apólice quando tiver um tempo. Li em uma folha de sua caligrafia torta em março do último ano. Não foi uma ordem, foi um cuidado esquisito. A nota permaneceu no canto do balcão até o dia em que ele foi internado. A ligação do hospital foi curta e precisa. O Hospital St. Luke, Dr. Patterson. Senhora Reis, seu marido sofreu algo repentino. Estamos cuidando dele. Venha, por favor. A voz no telefone soava contida, profissional. Saí de casa com Ernest ainda me chamando, confuso, pedindo que eu não esquecesse a lanterna. No carro, o ar frio cortava a pele. As ruas pareciam cheias de outra gente, alheia ao nosso destino. No corredor do hospital, o ar tinha um cheiro amargo de antisséptico misturado com perfume barato. A sala de emergência estava cheia de luzes fluorescentes que pareciam rasgar sombras. Dr. Patterson, um homem alto de olhos claros, explicou com termos que eu assimilava em pedaços. Foi uma falha súbita, senhora Reis. Ainda não sabemos a causa exata. Estamos fazendo exames. Ele tocou meu ombro com um gesto que eu aceitei porque precisava da confirmação física de alguém. Ostentava serenidade, e eu me agarrei a ela como se fosse fio. Ernest estava em uma cama, conectado a fios e a um aparelho que piscava um coração que havia sido sempre tão constante. Seus dedos estavam mais finos do que eu lembrava. Quando ele abriu os olhos e me viu, apertou a minha mão com uma força quase inexistente e se sibilou. Margot. Não te preocupes. Sua voz foi a mesma, só que mais baixa, como se carregasse meses de vento. Eu beijei sua testa com aquela pressa de quem teme que a vida seja um fato passageiro. Os dias que vieram depois no hospital foram um borrão de consultas, exames e rostos que passavam. Havia conversas que eu não compreendia totalmente. Teste toxicológico, marca de lesões indefinido, possível complicação. Algumas palavras ficaram presas na garganta de médicos, outras não foram ditas. Ernest definhava de um modo que não cabia nas explicações simples que recebíamos. Eu prestava atenção em tudo. Havia algo no modo como os filhos falavam entre si, uma economia de palavras que me deixou desconfortável. Vamos cuidar das coisas, ouvi Charles dizer ao telefone, com a voz de quem organiza faturas e resultados em prateleiras. No hospital, houve um momento em que uma enfermeira, gentil, comentou baixinho: ele não tinha sinais de trauma visível, mas alguns exames apontam para indefinido. Eu estranhei o tom e perguntei ansiosa o que significava. Ainda não sabemos, disse ela com um olhar que queria consolar e ao mesmo tempo proteger. Quando Ernest fechou os olhos pela última vez, eu senti como se alguém tivesse puxado a toalha sobre o que restava do chão e eu tivesse caído direto para a parte mais escura da casa. Organizamos o funeral na pressa costumeira que acompanha a morte. Ligações, arranjos, a igreja, o caixão. Meus filhos, Henry, mais contido do que o costume, Charles, com um controle que mais parecia pragmatismo, assumiram detalhes. Havia beleza e ritual nas coisas, claro. O padre murmura, o coro entona, memórias sussurradas. Mas também havia aceleração, decisões tomadas sem debate, assunto sobre quem cuidaria da papelada como se a ausência do homem que havia presidido nossas manhãs fosse apenas mais um assunto administrativo. E ali, no cemitério, a vibração do meu telefone trouxe o impossível. As palavras da mensagem foram como um fósforo aceso sobre um lago parado, iluminou a superfície inteira. Eu guardei o celular no bolso e cheguei ao carro com a respiração cortada. Olhei a tela mais uma vez. As mensagens vinham de um número desconhecido. A primeira era curta, brutal na simplicidade. I'm alive. That's not me in the casket. A segunda veio logo em seguida. They're watching. Don't trust our sons. Traduzi as palavras para mim ao mesmo tempo que meu coração traduzia para outros idiomas. Traição, mentira, perigo. Não sei explicar a mistura de emoções que me atingiu. Havia uma intenção de me proteger. I'm alive. Dizia que a pessoa estava viva. E uma acusação implícita, dura, direta, que o homem no caixão não era Ernest. A segunda mensagem transformava aquilo em ameaça. Eles estão vigiando. Não confiem em nossos filhos. 2 avisos, curtos como lâminas. A primeira reação foi incredulidade.
Como poderia alguém comparar aquele rosto sereno no caixão a algo que não fosse Ernest? Olhei para o traje perfeito, para o cachecol que eu havia prometido comprar, para os olhos fechados que pareciam descansar de uma vida inteira. Mas a segunda reação, que veio quase de imediato, foi uma onda de proteção feroz. Sempre fui uma mulher cuidadosa. Sempre li as letras miúdas, sempre conferi as contas. Se havia algo errado naquele corpo, eu não poderia deixá-lo passar. Ao regressar para casa, com o arrepio do vento entrando pela blusa, sentei-me à mesa da cozinha e comecei a vasculhar papéis. Ernest, como sempre, deixara coisas espalhadas, extratos, rascunhos, um envelope com a caligrafia dele. Para Margot, caso eu precise de você. Abri o envelope com as mãos trêmulas e li uma folha escrita às pressas, mas legível. Ele dizia, entre coisas domésticas e lembretes, que eu olhasse as apólices de seguro, que revisasse os beneficiários, que chamasse o banco se visse qualquer movimentação estranha. Havia uma frase, uma só, que me cravou. Se algo acontecer comigo, e não quero pensar nisso, cuide das palavras. As coisas nem sempre são o que parecem. Não era uma ameaça, parecia um aviso pessoal. Não consigo dizer se ele teve medo ou apenas cuidado, mas aquelas palavras passaram a ter um novo peso. Procurei os papéis da apólice. A letra miúda já era por si só uma tarefa de paciência, mas eu queria clareza. Havia alterações recentes, nomes, percentuais, uma segunda apólice tomada em data indefinido. Eu marquei com uma caneta os números que me pareceram estranhos e a data em que a alteração fora registrada. Não sabia quem tinha acesso àquela papelada, mas sabia que qualquer mudança fora registrada e assinada em algum lugar. Pensei no funeral, nos olhares calculados, na pressa de organizar tudo. Contei mentalmente o que aquilo poderia significar. Dinheiro, apólices, interesses. Não sabia ainda se havia crime, ou um mal-entendido, ou uma coincidência cruel. Mas a mensagem que recebera no cemitério soava como premonição. Havia algo que precisava ser desfeito. Chamei Doris, minha vizinha, amiga de todos os cuidados. Doris veio de cabelo preso, olhos vivos, e me abraçou como quem devolve um pouco de calor a alguém com frio. Margot, você está branca, disse ela, e eu vi no rosto dela a dúvida e o medo. Mostrei o celular e as mensagens. Doris segurou o aparelho como se fosse um pequeno objeto perigoso e me perguntou: você foi à polícia? Eu disse que ainda não, que precisava entender primeiro. Leve isso a alguém, disse ela. Não fique sozinha com isso. Mas eu não podia simplesmente correr para a delegacia e dizer: meu marido morreu e recebi uma mensagem dizendo que não é ele no caixão. Soaria fantástico. Precisava de provas, ou pelo menos de algo que não me fizesse parecer uma velha com ideias estranhas. E no fundo, eu queria saber se Ernest realmente suspeitara de algo suficiente para deixar notas e avisos no meio de nossas contas. Passei a noite revisando extratos que Ernest guardava em uma gaveta. Havia retiradas que eu não reconhecia, pequenas somas saindo nos últimos meses, algumas transferências para contas que não lembro de termos usado. Um cheque-depósito no valor maior, datado poucas semanas antes da internação, chamou minha atenção. Beneficiário indefinido. Em uma folha solta encontrei anotações sobre mudanças de titularidade em um dos seguros de vida. Uma assinatura parecia familiar, mas a tinta amarela da mesa e o tempo me faziam duvidar da memória. Não sei dizer exatamente quando comecei a sentir que estava diante de algo que exigia a investigação. Imagino que foi no instante em que percebi que eu já não entendia mais as verdadeiras distâncias entre as pessoas que amava. No dia seguinte, resolvi tomar medidas práticas. Fui ao banco com alguns extratos impressos. A agência estava cheia de vozes e bilhetes colados nas portas, mas o atendente me olhou com gentileza e me guiou até uma mesa. Expliquei, com a calma que tentei fingir, que precisava conferir movimentações das últimas semanas. Ele perguntou se eu tinha procuração. Eu disse que não, mas que fazia parte do processo que a pessoa falecida deixasse documentos para o familiar.
Temos procedimentos, disse ele, e eu senti que me entregava às portas lentas da burocracia. Porém, havia algo a meu favor. Eu era a esposa, e o banco, apesar de suas regras, deu-me acesso limitado às informações ao me mostrar entradas e saídas em uma tela que piscava com extratos. Havia retiradas, algumas grandes, muitas pequenas, e datas que coincidiam com o que eu sabia sobre a internação. Anotei os valores, números de referência, e ouvi, calada, a conversa do caixa com uma nova cliente sobre aconselhamento financeiro. Ao sairmos do banco, Doris me esperava no carro com um pacote de biscoitos. Você vai precisar de ajuda profissional, disse ela, com aquela voz que quer ser prática para não aumentar o medo. Eu concordei, e no dia seguinte liguei para um nome que havia sido recomendado por uma amiga, Steven Callahan, investigador particular. A primeira ligação para Steven foi curta e cirúrgica. Sua voz ao telefone era grave e prática. Senhora Hayes, não sou policial, mas podemos olhar onde as autoridades não podem ainda. Eu preciso ver documentos, anotações e terei de conversar com pessoas, disse ele. Combinei um encontro em sua sala e fui com um envelope de Ernest, minhas notas e o celular ainda com as mensagens. Steven me recebeu com um café e a promessa de escuta que eu precisava. Ele tinha um caderno, e sua presença, ao mesmo tempo despojada e focada, deu-me uma sensação de que algo poderia ser feito. Por que você acha que alguém escreveria isso durante um velório? Perguntou ele, olhando para as mensagens no meu aparelho. Eu tentei responder com a verdade. Porque ou alguém queria que eu soubesse, ou alguém queria me pôr em dúvida. Steven anotou algo e depois falou. Há duas possibilidades práticas. Alguém quer proteger a pessoa viva, ou alguém quer desencadear confusão. Em ambos os casos, há rastros. Era a primeira vez em muitos dias que ouvi a palavra rastro sem que ela me parecesse apenas uma imagem literária. Steven me pediu permissão para acessar os registros bancários e consultar um técnico que ele conhece no hospital. Nada que viole procedimentos legais, Sra. Hayes, disse ele. Eu trabalho com evidências documentais, converso com testemunhas, peço contas. Se houver fraude, sempre há papel, assinatura, transferências. Isso me deu algum alento. Não era exatamente justiça imediata, mas era a direção. Ao sair da sala dele, com a promessa de que ele começaria a checar movimentações e a contatar quem pudesse ter visto algo, senti uma mistura de alívio e medo. Alívio por ter feito algo, qualquer coisa, e medo porque a mensagem recebida no funeral permanecia como uma vela acesa na escuridão de minha mente. Eles estão de olho, dizia, como se eu estivesse sob vigilância desde aquele momento em que a vida de Ernest se tornou um objeto de disputa. Nos dias que se seguiram, vasculhei de novo papéis da casa com uma intensidade que me surpreendeu. Separei extratos, fotos, anotações de Ernest. Havia um bilhete menor dobrado entre as páginas de um livro de pesca com escritas rápidas. Se eu sumir sem explicação, procure no cofre do banco. Não confie em promessas fáceis. Eu li aquilo e pensei que talvez Ernest tivesse sentido uma espécie de desconforto. Talvez ele quisesse apenas ter controle sobre o que poderia ser controlado. Ou talvez, algo que eu ainda não tinha coragem de dizer em voz alta, ele tivesse temido que uma mão alheia pudesse chegar perto dos nossos dias. As mensagens no celular tinham vindo de um número desconhecido. Tentei retornar, mas não obtive resposta. Liguei para quem poderia rastrear isso. A companhia telefônica me pediu o protocolo. Pude obter o registro de origem até certo ponto. Um IP, um indicador, mas nada conclusivo. Steven me disse que números são fáceis de mascarar, mas mensagens, especialmente quando feitas por alguém que conhece detalhes íntimos, são mais difíceis de forjar sem deixar pegadas sociais, referências a eventos pequenos, apelidos, dados que apenas família saberia. Foi aí que me lembrei de uma coisa que Ernest havia deixado, um caderno de receitas antigas, ao lado de uma página onde costumava anotar as coisas importantes. Abri-o e, entre receitas de sopas, havia uma folha onde ele rabiscara nomes de pessoas que confiava em negócios. Entre eles, algumas notas que agora reluziam diferente. Datas, senhas parciais, sugerindo que alguém, talvez ele próprio, estivera revisando contas recentemente. Enquanto eu me debruçava sobre as páginas, reconstituindo o passado com a paciência de quem remenda uma roupa querida, percebi que havia algo mais. A vida de casamento, os laços com os filhos, não eram apenas cenas de afeto, era um terreno de disputa também.
Dinheiro, apólices, decisões sobre quem recebia o quê, tudo isso passava agora por minhas mãos vacilantes e me parecia ao mesmo tempo trivial e mortalmente sério. Voltei ao local do velório alguns dias depois, sozinho, para olhar as flores de novo, mexer no bolso do casaco de Ernest, como quem busca um sinal. Havia um cartão de uma amiga da igreja com palavras amáveis. Embaixo, uma nota de Jasmine com um abraço impessoal. Eu fiquei ali, sentada no banco de madeira, sentindo o sol bater no rosto, e pensei em como a morte de um homem se desdobra em tantos lugares. Contratos, entradas de banco, expectativas de herança. Pensei também em como uma mensagem anônima poderia desabar tudo. Pensei nas possibilidades insalubres do que a ganância humana pode promover. Em uma das noites, enquanto empilhava papéis, ouvia a gravação de uma das poucas vezes em que Ernest havia falado sobre medos. Se me acontecer algo, Margot, há coisas que eu deixei. Confie nos papéis. Sua voz no telefone antigo era antiga, carinhosa. Ao ouvir aquilo, chorei pela primeira vez de um modo que não se parecia com a dor direta da perda, mas com a sensação de ter sido empurrada para uma investigação sobre a própria vida. E então, um detalhe que me acusou com clareza. Uma carta do escritório de seguros, com um carimbo recente e a alteração de beneficiários. A assinatura parecia a dele, mas minha memória não é prova. Havia também recibos de transferências que eu não reconhecia. Marquei tudo, tirei cópias, coloquei em envelopes e etiquetei. Percebi que estava, naquele momento, me organizando como um investigador amador. Era estranho, mas era necessário. E havia por baixo de tudo uma pergunta queimando. Quando a família começa a trocar o nome do amor pelo nome do lucro? Na manhã em que decidi mostrar tudo a Steven, o sol parecia tingido de uma claridade que não prometia calma. Ele examinou os papéis com atenção profissional, sem julgamento, apenas curiosidade aplicada, e me pediu calma. Precisamos de paciência e método. Se há uma conspiração, se há manipulação de laudos, vamos encontrá-la via documentos e testemunhas. Não existe mistério sem pegadas. Eu queria acreditar nisso, mas no fundo sentia um cansaço que não era apenas físico. A tensão aumentou quando, em uma conversa ao telefone com uma funcionária do hospital, alguém que topou falar com Steven, ela sugeriu que havia registros de visitas ao quarto de Ernest por pessoas que não eram da família, mas que isso deveria ser checado com o logbook dos visitantes. A ideia de que alguém tivesse circulado por um quarto onde um homem agonizava me revoltou. Precisamos ler os registros, disse Steven firme. Se houver nomes, horários, deslocamentos que não batem com o que seus filhos disseram, isso é relevante. Foi nessa expectativa de confirmação e na combinação de pequenos detalhes que me segurei. A mensagem no funeral, as notas de Ernest, as retiradas bancárias e as mudanças nas apólices compunham um quebra-cabeça que eu ainda não sabia montar. Mas por mais incerto que tudo fosse, eu sentia que estava começando a ver a imagem do que poderia ter acontecido. Em uma tarde cinzenta, recebi uma ligação de Steven que fez meu coração bater tão forte que quase parecia pular do peito. Senhora Reis, encontrei algo nas primeiras checagens. É cedo para afirmar, mas há movimentações que merecem atenção. Venha ao escritório. Ele não disse mais. A frase ficou no ar como um convite perigoso. Eu desliguei o telefone com a mão trêmula e olhei para os papéis sobre a mesa. Eram pedaços do homem que eu perdi, e possivelmente do homem que eu começava a desconfiar que nunca conhecera por completo. Parei um momento e respirei fundo. Lembrei-me das palavras do bilhete. As coisas nem sempre são o que parecem. E então, por mais doloroso que fosse, decidi que não me curvaria à incerteza. Eu já havia começado a ler as letras miúdas da nossa vida e não deixaria que outras mãos escrevessem o fim sem que alguém contasse de verdade o que estava escrito. Se isso ressoa com você, se nesta hora você também se sente chamado a não ignorar sinais, a não fechar os olhos diante de pequenas incongruências que a vida insiste em nos mostrar, inscreva-se e acompanhe esta história. Existem histórias reais que precisam ser ouvidas até o fim, e a nossa é uma delas.
Ao desligar, me vesti com cuidado. A casa parecia diferente, como se paredes tivessem assistido a acontecimentos e agora esperassem ser interrogadas. Peguei um envelope com as cópias que faria chegar a Steven e travei a língua ao ler mais uma vez a mensagem que permanecera cravada no meu telefone. Eles estão de olho. As palavras cultivavam uma sensação de vigilância que fazia crescer em mim uma mistura de raiva e determinação. No caminho até o escritório de Steven, passei pela loja de ferramentas que mantivera com Ernest. A vitrine estava limpa, os manequins de madeira alinhados. Um papel colado no vidro anunciava horários adaptados. Lembrei das mãos de Ernest segurando uma furadeira, do cheiro de óleo, dos sorrisos quando clientes agradeciam por um concerto bem feito. Tudo isso pulsava em mim como memória, e como prova, a vida que tivemos foi real. Mas estava aí diante de mim, o fato de que a morte de Ernest não me parecia mais um capítulo natural da vida. Ela começava a se transformar em algo que havia sido armado, calculado. Cheguei ao escritório de Steven e fui recebida com uma xícara de café que não toquei. Ele tinha papéis sobre a mesa. Um conjunto deles chamava-se Movimentações e tinha anotações com datas e números. Havia uma fotografia de um envelope, uma cópia de extrato com nomes parcialmente riscados. Senhora Reis, disse ele com voz contida, não posso dizer muito ainda, mas achei irregularidades em transferências que ocorrem pouco antes da internação. São movimentações que merecem indagação. Ele mostrou-me um extrato com valores que eu havia marcado. Era estranho ver aquilo impresso na forma fria de números, retiradas que pareciam programadas, débitos incomuns. Quem tinha acesso às contas? Perguntei. Você e o Sr. Reis eram signatários? Ele fez sinal afirmativo e depois balançou a cabeça. Algumas alterações de beneficiários foram registradas sem a assinatura que esperamos encontrar. Isso precisa ser periciado. Também há transferências para contas de terceiros que deveremos rastrear. Sua voz era um instrumento de cuidado preciso. O importante ali, e ele era cuidadoso em me lembrar, era não avançar com acusações. As investigações exigem provas, e provas só se fazem com documentos, testemunhas e coerência de fatos. Ao sair do escritório, senti a necessidade de voltar a casa. Precisava dormir, recolher memórias e talvez arrumar o pequeno altar com fotografias de Ernest. Precisei sentar no degrau da varanda, segurar uma xícara de chá que esfriou na minha mão e contemplar a noite. As sombras se alongavam, e eu percebi que estava entrando em um território que eu não escolhera conscientemente, o território de alguém que investiga a própria família. A ideia me partia, mas a mensagem no funeral não devia ficar sem resposta. They're watching, pedia alerta. Don't trust our sons. Pedia também que eu me preparasse. Enquanto apagava a luz do corredor, senti a presença de Ernest como um rumor de passos que já não existiam. Era como se a casa respirasse com o ritmo antigo, e eu, envolta em papéis e memórias, aprendesse a respirar de novo, com a determinação de quem sabe que precisa levar adiante uma busca por verdade. Havia medo, é claro. Havia também algo mais firme, a convicção de que, diante de dúvidas sobre o que é real e do que foi forjado, a única maneira de proteger a memória de um homem é buscar as evidências. E eu começava a perceber que minha busca por provas seria, ao mesmo tempo, uma busca por justiça e por paz. A noite caiu com o som longínquo de um carro e eu me senti pequena diante de um mundo que continua girando apesar da dor. Mas havia um fio de luz. Steven prometera olhar. O banco me havia mostrado extratos e os bilhetes de Ernest estavam ali, como placas luminosas no escuro. Ao mesmo tempo, a mensagem que recebera no funeral insistia em me lembrar de uma possibilidade que eu ainda não podia definir totalmente, que a morte de Ernest não fora necessariamente aquilo que me dissera o corpo no caixão. Havia algo a ser desvelado. Na manhã seguinte, quando abri a janela e deixei entrar o cheiro do jardim, pensei em todas as coisas que nos compõem: amor, erros, tempo, dinheiro e segredos. Pensei que a vida de um homem pudesse ser desfeita por aqueles mesmos fios, e prometi a mim mesma que não recuaria diante da busca pelo que era verdadeiro. Havia nomes a verificar, cartas a comparar, assinaturas a confrontar. A investigação começara, e com ela uma longa estrada de perguntas, algumas respostas e muitas interrogações.
E, enquanto guardava o celular na bolsa, a frase voltava, insistente, como um mantra que eu agora carregava comigo. Não confie em ninguém. Não por medo absoluto, mas por cautela afiada como lâmina, porque saber, no fim das contas, era a única forma de honrar Ernest. Não confie em ninguém. Repete-se na minha cabeça como um aviso antigo que eu agora carregava dentro do peito. Não era só um conselho prático, era uma lente nova pela qual eu via cada gesto, cada telefonema, cada silêncio da casa que até então me parecera familiar. Steven começou a trabalhar de modo quase clínico. Ele seguiu os rastros que eu havia apontado, as transferências, as mudanças nas apólices, os recibos, e começou a montar uma linha do tempo que fez a história se enfileirar como contas em um fio. Ele me trouxe primeiras provas em folhas A4, com anotações e setas que cortavam a página. Havia 3 pontos que para ele eram cruciais: quem modificara as apólices, quem recebera as transferências recentes e quem comprava o que poderia ter envenenado meu marido. Disse-me que o caminho mais curto para a verdade nem sempre era direto, muitas vezes era tortuoso e com piores surpresas pelo meio. Eu sabia disso. Ainda assim, sentir aquilo de perto era como assistir a uma tempestade se aproximando. Uma das primeiras quebras de silêncio veio através de uma venda registrada em um comércio de suprimentos. Steven me mostrou a cópia de um recibo fotográfico, uma compra de um produto identificado genericamente como solvente industrial, feita em nome de um cartão usado por um dos telefones vinculados aos filhos. O documento tinha data, o horário e uma pequena nota manual que parecia ter sido feita pela mesma mão que assinava um dos cheques que eu não reconhecia meses antes. Não era uma prova conclusiva de crime, era, no entanto, uma peça que encaixava numa narrativa que já se desenhava. Stephen resumiu tudo de maneira prática. Não podemos provar ainda que aquilo entrou no corpo do Ernest, mas temos um rastro logístico: compra, conta e acesso. Ele falava de cada elemento como se fosse peça de um motor que precisasse sincronizar-se para funcionar. Quando pedi a ele para explicar o que sabia sobre metanol e envenenamentos, palavras que eu tinha ouvido, mas que não queria transformar em imagem, ele foi direto e calmo. Metanol é um produto químico que pode ser encontrado em solventes, limpadores industriais. Em pequenas quantidades pode causar problemas graves, em doses maiores é fatal. Em ambientes clínicos é detectável em exames toxicológicos. Ele não dramatizava, falava como quem conhece o valor das palavras e o peso que tem em tribunal. Havia também o registro de visitas ao quarto de Ernest, colocado por uma recepcionista que concordara em falar com Steven depois de muita insistência. Ela descreveu procedimentos de entrada, registros no livro de visitantes, nomes que não batiam exatamente com as pessoas que depois afirmaram ter estado no hospital. Em algum ponto, alguém assinara por família, em vez de colocar um nome. Eram pequenas incongruências que juntas começaram a formar um laço forte. Steven anotou tudo, e quando eu perguntei se isso era suficiente para envolver a polícia, ele olhou para mim e disse: "Suficiente para pedir investigação formal? Sim. Suficiente para uma acusação? Ainda precisamos de mais. Precisamos de um laudo que diga o que havia no corpo e de evidências de intenção ou de ação por parte de quem teve acesso." Levei tudo à delegacia com a mesma mão que segurara o celular no cemitério. Fui recebida pelo sargento O'Connell, um homem com voz firme e olhos que pareciam medir a sinceridade de quem falava. Ele me ouviu sem interromper, anotou, pediu documentos e prometeu que naquele departamento as coisas seriam tratadas com seriedade. Não era promessa de vitória, era promessa de procedimento: investigação, requisição de perícias, auxílio à constatação de irregularidades nas apólices. Ele disse também que precisaria da colaboração de um oficial que tivesse experiência com crimes contra idosos e com fraudes financeiras. "É um caso que exige paciência e cuidado", repetiu, como se me desse arma de contenção para o medo. As semanas seguintes foram um turbilhão de idas e vindas entre o escritório de Steven, ao banco, ao hospital e à delegacia. Cada documento que encontrávamos ganhava uma leitura transformadora na minha cabeça. Um extrato que antes era apenas uma série de números passou a ser uma narrativa de interesses. Uma assinatura que eu julgava conhecer passou a precisar de perícia grafotécnica. Encontrei em uma gaveta escondida entre notas velhas uma cópia de um formulário de alteração de beneficiário com data recente. Na cópia, a assinatura parecia a do meu marido, mas eu não era perita.
Steven marcou aquilo como para a perícia. Tudo o que eu podia fazer era alinhar os fatos, reunir papéis e pedir que fossem analisados. A polícia abriu investigação formal. As primeiras medidas foram administrativas, requisições de perícia nos documentos, pedido de extratos bancários mais detalhados, requisição dos registros de visitantes do hospital e, sobretudo, reanálise dos exames toxicológicos feitos logo após a internação, que na pressa e confusão iniciais havia recebido notas de indefinido. O promotor que assumiu o caso demonstrava cuidado e cautela e trouxe como primeira ação contundente o pedido de exumação. É necessário, disse-me em tom seco, confirmar se havia substância tóxica no corpo do Sr. Reis e, se houver, identificar qual. A palavra exumação foi pesada, quase uma profanação ritual para alguém que acabara de enterrar o marido. Ainda assim, eu aceitei. A verdade, pensei, não pode ser deixada morrer com o corpo. O dia da exumação foi claro e úmido. Lembro das luvas dos técnicos, do solo revolvido com cuidado, do menor ruído produzido por máquinas que pareciam respeitar um momento sagrado. Eu estava no limite entre a necessidade de saber e o pudor de não expor aquilo que era íntimo. Não presenciei a análise forense em detalhe, os técnicos não permitiram, mas acompanhei o procedimento em parte e ouvi o som de passos e palavras que se traduziam para mim em finalidades: amostras para toxicologia, cadeia de custódia, enviar ao laboratório. Ainda assim, o que eu buscava era uma linha clara, um laudo que dissesse com precisão o que me podaria qualquer dúvida. Quando o resultado do laboratório chegou, o promotor pediu que eu fosse pessoalmente ao departamento. Lembro do papel na mão trêmula e da voz que lia para mim. O laudo apontava a presença de metanol em concentrações compatíveis com intoxicação. As palavras do perito eram objetivas, sem a intenção de inflamar. Amostras indicam presença de metanol em níveis que podem causar falência orgânica. Não havia imagens, não havia sensacionalismo, apenas ciência. Eu sentia a confirmação e, junto com ela, um tipo de descrença. Era verdade. Aquele corpo, que um dia segurara minha mão nas noites frias, havia sido envenenado. Com o laudo em mãos, a investigação ganhou velocidade. Steven apresentou à polícia gravações que havia conseguido por meios lícitos, gravações de conversas realizadas em público e de vendedores que lembraram de atender pessoas que pagaram em dinheiro por determinados produtos. A peça que mais pesou, no entanto, foram trocas de mensagens e um bilhete encontrado na casa que mencionava intenções de acelerar decisões e limpar papéis. As mensagens foram reconstituídas em resumo por Steven, falas que indicavam o propósito de apressar procedimentos de seguros, de reorganizar beneficiários e de lidar com retenções que pudessem causar problemas. Não vou transcrever palavra por palavra o que eu ouvi, porque não me cabe transformar em espetáculo o que foi ódio e cálculo, mas lembro da frieza das vozes, do tom que não pedia desculpas e do jeito que certas frases soaram como instruções práticas, não como suposição. Os nomes principais, Charles e Henry, foram chamados a depor. As primeiras declarações foram frias e prontas. Contaram versões que, à luz das provas documentais, não se sustentaram. Em seguida, a polícia instaurou mandados para buscas e apreensões. Documentos adicionais foram encontrados, recibos, anotações, registros de compras e alterações em papéis. Dr. Patterson, o médico que nos atendera nos primeiros dias, foi chamado a depor também. Havia suspeitas de que alguns laudos haviam sido manipulados para justificar a causa de morte como algo natural ou inevitável. Em respeito a procedimentos legais, não posso afirmar o que se provou exatamente em relação a ele. Alguns documentos indicavam irregularidades administrativas e investigações internas foram iniciadas. No dia em que prenderam Charles e Henry, minha casa parecia irreparavelmente vazia. A notícia chegou enquanto eu estava sentada à mesa, lendo e relendo cópias de papéis que até então significavam apenas confusão. Um carro de polícia estacionou na frente da casa e 2 agentes, com um caderno nas mãos, bateram à porta. Não estava preparada para ver meus filhos algemados. Nenhum de nós estava. A visão dilacerou algo que não sei dizer se era amor ou expectativa. Eles foram levados com o relato frio de que eram suspeitos de haver envenenado o próprio pai para obter o lucro das apólices. Aquilo parecia um filme ruim, e ainda assim era minha vida. O processo seguiu. A promotoria reuniu provas, extratos, laudos, as gravações que Steven obtivera, testemunhos de funcionários que perceberam visitas e ações estranhas.
Entre as provas mais contundentes estavam um registro de compra de solventes em estabelecimentos próximos e uma movimentação financeira que correspondia a pagamentos por materiais que poderiam haver sido usados para o envenenamento. O promotor apresentou em juízo trechos de conversas onde as intenções eram tratadas como tarefas a cumprir. Algumas das gravações eram fragmentos, outras pequenas sequências onde se articulavam planos. Escutar aquilo em um tribunal foi devastador. As vozes, antes escondidas em fitas, ressoavam agora com a clareza dos microfones, e eu via-as reduzidas à frieza do interesse. O tribunal onde foi julgado parecia maior do que eu lembrava. A sala estava cheia. Havia jornalistas, amigos, vizinhos e, claro, familiares que vinham de ambos os lados da situação. O juiz Miller presidia com compostura e firmeza. O promotor construiu seu caso lenta e meticulosamente, entregando aos jurados a linha do tempo, motivo, oportunidade e meio. A defesa tentou desmontar peças isoladas, questionou a cadeia de custódia de alguns documentos e a autenticidade parcial de gravações. Mas o laudo que confirmava metanol no corpo do Ernest foi um pivô. Sem ele, a acusação teria sido mais difícil de sustentar. Chegou o dia em que os áudios foram reproduzidos no tribunal. Sentei-me na primeira fileira, com mãos entrelaçadas e o peso de tudo sobre elas. Ouvir aquelas vozes em alto e bom som foi como arrancar um curativo que não dá para deixar cicatrizar devagar. Reconstituíram-se conversas que, quando ouvidas fora de contexto, poderiam parecer meros desabafos, mas ali, com datas e movimentações encaixadas, soavam como provas de premeditação. Havia em alguns trechos menções a ajustar documentos e a não deixar rastros, frases que o promotor destacou com a frieza necessária para que o júri compreendesse o que estava em jogo. Durante o julgamento, eu fui chamada a depor. Falar em juízo foi talvez um dos momentos mais desafiadores. Repetir memórias de afeto e logo depois explicar o que eram assinaturas e datas que eu havia impresso e levado ao tribunal. Disse o que sabia, o que encontrara, o que sentira quando atendi a primeira mensagem no cemitério. Falei em explicações técnicas, mas falei com a verdade de quem tinha vivido aquilo e precisava que a verdade fosse reconhecida. Havia momentos em que minha voz falhava e o promotor me olhava e fazia um pequeno gesto, quase como para me dizer que eu estava indo bem. Senti naquele instante que a minha presença ali era mais do que testemunho. Era o relato de uma vida que precisava de reparação. As reações no tribunal foram variadas. Havia quem olhasse para mim com compaixão, quem olhasse para os réus com repulsa e quem ainda guardasse juízo. O que me marcou foi o rosto de Ernest na fotografia que levei como lembrança, o mesmo sorriso tranquilo das manhãs, e a sensação de que aquilo que eu buscava era mais do que punição, a constatação do que havia acontecido. Eu não olhava para a condenação como salvação da dor, via-a como um reconhecimento social de que a vida dele não fora tratada com respeito. O júri deliberou por horas que pareceram dias para mim. Quando o veredito foi lido, eu segurei a respiração. A palavra condenados fez o som do martelo bater dentro do meu peito. Charles e Ernest foram considerados culpados das acusações que lhes foram imputados. Havia sentenças a serem definidas, datas, penas, possibilidades de recurso, detalhes judiciais que não posso aqui sintetizar em números com precisão. A condenação não apagou a traição, mas a selou com uma consequência jurídica. Saí do tribunal com o coração partido, mas com uma sensação de que, de alguma maneira, a balança havia sido tocada de volta ao equilíbrio. Os dias seguintes trouxeram consequências que eu não previa. Henry entrou em colapso sob o peso do processo. Seu estado mental foi mencionado por profissionais e ele passou por avaliação psiquiátrica. Não posso entrar em opiniões médicas, mas vi um filho que, em público e em privado, era outro. Charles, confrontado com a realidade de suas ações e da exposição, cometeu um ato final que me deixou sem chão. Tirou a própria vida durante o período entre a condenação e os recursos. A notícia chegou como um segundo enigma tragicômico. A justiça havia sido alcançada na esfera penal, mas o custo humano era imenso. Chorei por ele também, por tudo que de doloroso se tornará aquela família. A morte de Charles não trouxe consolo, trouxe mais perguntas e um vazio que não cabe em palavras simples. As pessoas me olhavam com uma mistura de pena e curiosidade. Alguns vinham com abraços, outros com dúvidas sussurradas.
O que restava, contudo, era a necessidade de transformar a ruína pessoal em algo que pudesse evitar que outros atravessassem a mesma dor. Foi então que decidi criar uma maneira concreta de canalizar tudo aquilo: a fundação. Usei parte do dinheiro do seguro no estrito respeito às condições legais e após a tramitação necessária para montar uma entidade que pudesse oferecer suporte a idosos vítimas de crimes, orientação legal e acompanhamento psicológico para famílias. Não foi uma decisão imediata, foi um processo que passou por advogados, por noites de dúvidas e por conversas com pessoas da comunidade. Mas no fim, senti que Ernest, que sempre se preocupara com o bem-estar dos outros, aprovaria uma ação que protegesse aqueles que, muitas vezes, são vistos como vulneráveis e esquecidos. A fundação cresceu devagar, com doações modestas, com voluntários que vieram de onde menos eu esperava, ex-clientes da loja de ferramentas, antigos vizinhos, pessoas da igreja. Organizamos palestras sobre precauções financeiras, informamos sobre como checar apólices e titulagens e oferecemos canais para denúncias. Não podíamos prometer soluções absolutas, não seríamos uma bala de prata contra a maldade humana, mas oferecíamos informação, orientação e companhia a quem se sentia só diante de possibilidades de fraude e abuso. No meu trabalho com a Fundação, encontrei histórias que me fizeram chorar e outras que me deram esperança. Conheci pessoas que foram salvadas de golpes a tempo. Encontrei famílias que, ao saber ler seus próprios documentos com mais atenção, evitaram perdas. Vi também a face da complexidade. Nem todo problema tem um vilão único e definido. Muitas vezes, negligência, solidão e pressões econômicas se entrelaçam para criar tragédias. Ainda assim, sentia que minha dor adquiria um propósito maior além do meu peito. Ao caminhar por esses 2 anos que se seguiram, fui aprendendo a conviver com a memória de Ernest sem que ela se tornasse só um ferimento aberto. Visitei o túmulo, às vezes com flores simples, outras vezes com cartas que eu escrevia explicando o que havia acontecido. Não esperava que aquilo fosse devolução do que perdi. Esperava sim que fosse um lugar onde eu pudesse dizer em voz alta o nome dele e sentir que isso era legítimo. A mensagem que recebera no funeral continuava com sua sombra sobre minha rotina. Em várias ocasiões, tentava entender quem teria escrito aquelas palavras e por quê. Steven rastreou o número até onde foi possível. Chegou-se a um aparelho pré-pago descartável que não pôde ser conectado a um responsável com clareza absoluta. A identidade do remetente, em última instância, permaneceu indefinido. Pessoalmente, nunca soube com total certeza se as mensagens tinham sido escritas por alguém que vivera, por alguém que temera por Ernest ou por alguém que quis desestabilizar. O que sei é que elas mudaram o curso dos acontecimentos. Passei a viver com uma atenção que não era paranoia, mas prudência. Aprendi a delegar, a pedir ajuda, a questionar com cuidado. Não me converti em pessoa desconfiada a ponto de desconfiar de todo mundo. Converti-me em alguém que exige transparência, que exige documentação e que incentiva os outros a fazer o mesmo. Existe, entre os ensinamentos que retirei, uma lição amarga. Amor não é sinônimo de ingenuidade. Amar alguém não significa abrir mão de verificar documentos, de acompanhar contas ou de proteger a si mesmo. Momentos simples voltavam a me dar alegria. Um chá ao entardecer, a voz de Doris ao telefone com notícias do bairro, as visitas de alguns netos que ainda insistiam em serem humanos. O trabalho da Fundação trouxe um senso de direção que, não anulando a perda, deu-lhe um formato social. Fui convidada a falar em reuniões comunitárias sobre sinais de fraude, a contar nossa história de modo a alertar sem sensacionalizar. Sempre me esforçava para manter a dignidade das pessoas envolvidas, porque sabia que por trás de nomes e acusações havia humanidade e tragédia. Há coisas que a justiça não devolve. Há coisas que apenas acontecem e deixam cicatrizes. Passei a aceitar essa ferida como parte de um mapa que agora incluía também a Fundação, as conversas com sobreviventes e a atenção aos detalhes que as pessoas idosas muitas vezes negligenciam ou são incapazes de seguir sozinhas. A vida continuou, com dias bons e dias de lembrança que pesava. Havia ainda momentos em que me pegava pensando: e se eu tivesse percebido antes? E se tivesse lido certos bilhetes mais devagar? Esses fantasmas vinham e iam, às vezes com intensidade.
Aprendi a tratá-los com companhia, conversando com uma terapeuta que me ajudou a separar culpa e responsabilidade. Visitar o túmulo de Ernest no 3º ano após o velório foi um ritual de paz. Levei algumas flores que comprara na feira do bairro, ele sempre apreciara coisas simples, e sentei-me no banco de pedra que há ali. O vento trouxe o cheiro de grama cortada e uma formiga atrevida subiu no meu sapato, como se o mundo seguisse seus pequenos passos sem se curvar às nossas dores. Falei com Ernest, contei da fundação, das pequenas vitórias, do que ainda doía. Não esperava respostas. Esperei silenciosamente que o barulho do mundo preenchesse espaços. O que houve foi algo semelhante a uma leve tranquilidade, não uma cura final, mas a sensação de que, apesar da traição, a vida havia encontrado caminhos de restauração. Volto sempre, de vez em quando, às mensagens que recebi no funeral. Ainda me perguntem se acredito que Ernest estaria vivo. Não tenho uma resposta que seja definitiva. O que sei é que aquela mensagem foi o gatilho para que eu olhasse atentamente as fendas que se abriam em nossa vida familiar. Ela colocou em movimento investigações que acabaram por trazer à luz o que deveria ter sido visto antes, ou que talvez nunca tivesse sido visto sem a coragem e a ousadia de alguém que decidiu não se calar. A frase "I'm alive", não confie em ninguém, não era apenas uma sentença, era um chamado à ação. E foi esse chamado que me salvou de um silêncio que poderia ter sido cúmplice. Ao encerrar esse relato, não quero deixar no ar apenas a dor. Quero deixar uma mensagem prática. Verifique seus documentos, peça ajuda, confie, mas confirme. O amor não exige negligência. A memória de Ernest continua viva nas coisas que fizemos, nas lições que todos dividimos e na nova família que construímos em torno da fundação. O trabalho que iniciei com o dinheiro do seguro não restitui o que perdi, mas transforma a dor em prevenção, sofrimento em acolhimento. Se há algo que posso pedir a quem assiste a esta história, é que não espere o momento em que uma perda o faça agir. Olhe seus papéis, converse com seus idosos, peça que revisem apólices com um profissional de confiança, mantenha cópias e nomes claros. Peça ajuda quando desconfiar. E se tiver informações sobre comportamentos estranhos em torno de idosos, denuncie. Se esta história tocou você, há um espaço para ajudar. Deixei links e contatos na descrição para a fundação que criamos, onde oferecemos orientação e apoio a famílias em situações semelhantes. Se puder, compartilhe esta mensagem com alguém que precise ouvir. E se quiser, conte nos comentários. Você já passou por algo parecido? Qual foi a lição que aprendeu? Sua experiência pode ajudar outra pessoa a não ficar sozinha. No dia em que enterrei meu marido, meu celular vibrou. Em meio ao silêncio do cemitério, 2 frases brilhavam como lâminas na tela. "Estou vivo, isso não sou eu no caixão." E logo depois, "Eles estão de olho, não confie em nossos filhos." Essas palavras rasgaram o tecido cotidiano e, dolorosamente, inauguraram a busca por uma verdade que me custou tudo e me deu ao mesmo tempo um propósito novo. Não confie em qualquer um. Confie, porém, em quem busca a verdade com provas, em quem apoia os vulneráveis e em quem trabalha para que outras famílias não precisem aprender da maneira mais cruel que o amor não é sinônimo de desatenção. Se quiser saber mais, apoiar a causa ou compartilhar sua história, o link está na descrição. Obrigada por me escutar até aqui.